Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa sexta aula referente à nossa quarta unidade de estudos. Na aula de hoje, nós estudaremos a introdução à probabilidade e também introdução à estatística. Vamos começar a estudar esses dois conteúdos, probabilidade e estatística, no capítulo 7 do livro de vocês. Então, nós já tínhamos chegado ao final do capítulo, mas nós tínhamos pulado o capítulo 7. Então, vocês vão retornar para o capítulo 7, na página 135, que nós vamos estudar sobre probabilidade e estatística. Então, lá na página 135, nós vamos começar falando sobre a probabilidade. Noções de probabilidade. Algumas situações matemáticas que envolvem um evento aleatório. O que seria um evento aleatório? São situações em que os acontecimentos possuem variabilidade de ocorrência. Isto é, o mesmo experimento pode ter vários resultados diferentes. Nós vamos ver alguns aqui. Então, um evento aleatório é aquele que pode ter várias possibilidades de resultado. Uma pesquisa estatística ou até mesmo uma coleta de dados simples podem ser representadas através de resultados prováveis que indicam a probabilidade e a sua representação em razão. Um possível resultado que ajude a tratar um conjunto de situações práticas pode ser determinado através da probabilidade. Então, a probabilidade vai indicar qual é a chance de um determinado resultado que a gente espera de um determinado evento ocorra. Então, quando a gente tem um evento, um experimento, a probabilidade vai indicar qual é a chance que o resultado que a gente espera ocorra. Então, vamos tomar como exemplo uma partida de futebol. Quando se inicia a partida de futebol, o juiz ele lança para cima uma moeda e os times eles escolhem cara ou coroa para ver quem começa com a bola ou quem escolhe o campo, né? O lado do campo a jogar. Então, qual é a probabilidade de o time ser aquele que vai iniciar, que vai escolher qual é o lado ou iniciar com a bola? A probabilidade é qual é a chance do time, vamos supor, esse aqui, que o Palmeiras, né, que ele tá aqui de verde, o jogador, o capitão do Palmeiras, ganhar nesse lançamento. Então, a probabilidade vai levar em consideração duas coisas. Aqui, o evento, aqui ó, P de probabilidade. Como é que a gente vai calcular a razão, né? Razão nós vimos que é tipo uma fração, é uma divisão. Então, a probabilidade, eu vou pegar o valor do evento. O que é o evento? O evento é o que eu quero que ocorra. Então, são as minhas chances de ganhar ou aquilo que eu espero que saia como resposta. E vou dividir pela quantidade de possibilidades. As possibilidades são todos os possíveis resultados, inclusive os que não me interessam, inclusive aqueles que eu não gostaria que saísse. Então, para eu calcular a probabilidade, que é uma razão, eu vou dividir a quantidade de eventos, ou seja, aquilo que eu quero, pelas possibilidades, que é aquilo que eu tenho. Então, no lançamento de uma moeda, por exemplo, digamos que esse jogador aqui, o capitão do Palmeiras, escolheu cara. Qual é o evento? Para ele só interessa que saia a cara. Se sair a coroa, ele perde. Mas quais são as possibilidades? As possibilidades é que saia cara ou coroa. Não é porque ele escolheu cara que vai sair cara. Então, para eu calcular essa probabilidade, eu vou dividir a quantidade de eventos, que é só uma, ou seja, eu só quero que saia um resultado, que é cara, pela quantidade de possibilidades, que são duas, porque pode sair cara ou coroa. Então, aqui, nesse cálculo, o evento cara, ele quer que saia cara, e as possibilidades, pode sair cara ou coroa. Então, para eu calcular aqui a probabilidade, eu vou dividir a quantidade de eventos, que só é uma, pelas possibilidades, que são duas. Ficando assim, probabilidade é igual a 1, um evento, só quero que saia cara, por 2, que são as possibilidades. Então, como nós vimos, a probabilidade ela tem sua representação na forma de razão, ou seja, aqui nessa forma de fração. Então, ele tem uma entre duas chances, certo?
Isso também pode vir na forma decimal, probabilidade 0,5, que a gente, na verdade, ele pode vir na forma de porcentagem. Então, a gente transforma isso aqui em decimal, né? 1 dividido para 2 dá meio, e transforma isso aqui em porcentagem multiplicando por 100, que dá 50%. Então, a probabilidade pode vir assim, na forma de fração, na forma de razão, ou aqui na forma de porcentagem, tá? Então, aqui para o lançamento da moeda, o jogador tem metade das chances, ou 50% das chances, de que ele seja o vencedor. Vou mostrar um outro exemplo. Imagine que você está num jogo de lançamento de dados com um amigo seu. Então, vocês estão disputando. Para você ganhar, você escolhe que saia, que é o evento, você só vai ganhar se sair o número 4. Então, você escolheu um número e ele outro. O número que você escolheu para que saia é o número 4. Então, vocês vão lançar o dado e se sair o número 4, você ganha. Esse é o seu evento. É o que você quer que saia, o que você quer que ocorra. O que você quer que ocorra? Que quando eu lance o dado, a face 4 esteja para cima. Mas quais são as minhas possibilidades? Então, quando lançar o dado, não quer dizer que vai sair a face 4 para cima. Tem a possibilidade do 1, de cair a face 1, 2, 3, a 4, que é a que você quer, 5 e 6. Então, para eu calcular aqui essa probabilidade, eu tenho o meu evento. Só me interessa que saia um resultado, a face 4. Mas eu tenho 6 possibilidades, que são as 6 faces do dado. Então, aqui a minha probabilidade vai ser dividir o evento pelas possibilidades. Logo, a probabilidade é 1 de 6. Então, como eu falei, vocês podem deixar o resultado assim, na forma de razão. Então, eu tenho uma chance entre 6. Entre as 6 faces, eu só quero que saia a 4. Isso aqui é em forma de porcentagem, eu transformo em decimal, dividindo 1 para 6, que dá uma dízima, tá? É aproximadamente 0,16. Multiplico por 100 para encontrar a porcentagem, que dá 16%. Então, eu tenho 16% de chance de, quando eu lançar um dado, a face 4 ficar para cima e assim eu ganhar esse lançamento. Agora, vamos mudar o nosso evento. Digamos que você escolheu os números pares e o seu amigo escolheu os números ímpares. Então, qual seria o evento? Se você escolheu os números pares, lhe interessa que saia a face 2, 4 ou 6. Se sair uma das 3, você ganha, porque as 3 são pares. Essas 3 faces são pares. Então, se você escolhe, vamos brincar, se sair um número par, eu ganho. Sai um número ímpar, você ganha. Então, qualquer um dos pares, que são essas 3 que estão aparecendo, lhe interessa. São os seus eventos, é o que você quer. Mas quais são os eventos? Quais são as possibilidades? As possibilidades continuam a mesma, porque são 6 faces. Então, pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pode sair os números pares, como também pode sair os números ímpares. Como é que eu faço o cálculo da probabilidade? Eu divido a quantidade de eventos pelas possibilidades. Aqui o meu evento muda. Aqui no primeiro exemplo, eu só queria que saísse a face 4. Aqui pode sair 2, 4 ou 6. Então, eu tenho 3 elementos nesse conjunto do que eu quero. E quais são as possibilidades? As possibilidades são 6. Então, o cálculo dessa probabilidade é 3 dividido por 6. Nós sabemos que nós podemos até simplificar e ficaria 1/2, né? Aqui simplificando, divide o numerador e o denominador por 3, ficaria 1/2. Dividindo 3 por 6, 0,5. Multiplica por 100, encontra a forma de porcentagem, 50%. Ou seja, se eu estou lançando o dado e eu quero que saia um número par, eu tenho 50% ou metade das chances de que essa face que esteja voltada para cima seja realmente um número par. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estatística. Introdução à estatística. Estatística é a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos. Dedica-se à coleta, análise e interpretação dos dados. Além disso, preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, com base nas tabelas e nos gráficos produzidos a partir dos dados recolhidos.
Então, a parte da estatística, a estatística vai ser a ciência que vai utilizar essas teorias probabilísticas, tá? Para explicar a ocorrência dos determinados eventos. Então, digamos que a gente vai pesquisar qual é a quantidade de meninos nascidos em uma determinada cidade por um período de tempo e quais são os números de meninas. Então, o que a estatística vai fazer? A estatística vai tentar explicar como é que ocorre esse evento. Vamos supor que vai nascer mais meninas. Então, ela vai tentar explicar por que tá essa frequência. Quais são as quantidades de meninas que nascem a mais do que os meninos. Além disso, ela vai se preocupar também com o método de recolha, porque para fazer isso, você tem que fazer uma pesquisa, organizar esses dados que você pesquisou, apresentar esses dados através de tabelas e de gráficos que nós vamos ver aqui, e também analisar essas informações. Essa é a parte que vai trabalhar a estatística. Vamos falar sobre a coleta de dados. Quem foi meu aluno no ano passado, nós fizemos um trabalho de campo, em que nós fizemos um trabalho de estatística, fomos no Shopping Peixoto, lá em Itabaiana, e fizemos uma pesquisa de qual era o meio de transporte que os clientes daquele shopping utilizaram para ir até o shopping. Então, essa parte é a coleta de dados. Essa coleta de dados, ela pode ocorrer de duas maneiras, de forma direta e de forma indireta. A forma direta é quando o pesquisador entrevista diretamente cada pessoa, ou seja, coleta a informação pessoalmente. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma coleta de dados de forma direta. Nós fomos até um shopping com nossa planilha e nós pedimos para algumas pessoas responder aquele questionário que estávamos em mão. Então, quando isso ocorre, quando a pessoa vai a campo, entrevista outra pessoa sobre um determinado questionário, essa forma é chamada de forma direta. E também tem a forma indireta. A forma indireta, o pesquisador recorre a documentos que já foram publicados. Então, nesse caso de forma indireta, ele não vai pesquisar de um em uma pessoa. Ele vai lá em dados, em pesquisas, em documentos e vai fazer a análise através dele. É como, por exemplo, o IBGE. O IBGE, ele faz a contagem justamente de pessoas nascidas e pessoas mortas e quais são os sexos que nasceram, né? Se nasceu homem ou mulher. Só que ele não vai em cada maternidade ou em cada casa para saber se nasceu alguém aqui ou então na maternidade. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar os registros das pessoas. Então, quando uma criança nasce, os pais vão no cartório e registram a criança. Aí, através do cartório, ele vai lá naqueles documentos do cartório e faz a contagem. Nasceram tantas crianças, tantos homens, tantas mulheres. E também o atestado de óbito. Quando uma pessoa falece, vem a óbito, do mesmo jeito que a gente tira uma certidão de nascimento, a gente tira uma certidão de óbito para informar que aquela pessoa faleceu. Então, eles pegam também essas informações e fazem a coleta de dados. Então, o IBGE, nesse caso, ele não precisa ir de casa em casa na forma direta. Ele faz de forma indireta. Quando eles pegam esses dados, eles vão construir as tabelas. São as primeiras coisas. O que são as tabelas? São as organizações. Que ele vai organizar de forma de tabela esses dados. Quantos nasceram? Meninos, meninas. Quantos morreram? Homens, mulheres. Podem fazer também por faixa de idade. Quantos morreram antes dos 15? Quantos morreram depois do 80? Entre 40 e 50 anos. Então, tem todo um método para fazer, tá? Isso vai depender do pesquisador. As tabelas ou planilhas manuais indicam uma situação simples que apresenta uma determinada pesquisa de campo. Então, nós fizemos isso também. Fomos, os nossos colaboradores, que foram as pessoas que nós entrevistamos, eles responderam, nós viemos e montamos as tabelas com as respostas que eles deram. Um exemplo. Foram entrevistados 100 pessoas sobre a preferência de 3 tipos de um determinado produto. Após a realização da pesquisa de campo, apresentou-se a seguinte tabela. Então, vamos supor que alguém fez uma pesquisa, né? Uma fábrica de detergente foi fazer uma pesquisa para saber qual é o detergente preferido e mais consumido. Eles entrevistaram 100 pessoas.
para saber, vocês preferem de maçã, limão ou neutro? Então, tem esses três. Qual é que você prefere? Então, eles vão fazer essa pesquisa. Tá aqui o resultado na tabela. O produto aqui na coluna que tá laranja e quantos preferiram no lado aqui na coluna lilás. Então, do produto A, vamos supor, detergente de maçã, 32 pessoas preferiram. Aí ele coloca aqui na tabela o produto maçã, detergente de maçã, aroma maçã, 32 pessoas. Produto B, aroma limão, 27 pessoas. Produto C, aroma neutro, 41 pessoas. Então, nós organizamos essas respostas, essas que nós pesquisamos, em uma tabela. Para quê? Para depois a gente montar o gráfico. Então, todos os resultados, todas as respostas da nossa pesquisa, seja ela de forma direta ou indireta, são organizadas em tabelas, ou também chamadas de planilhas. Geralmente é feito no programa do computador chamado Excel. Outro exemplo, uma professora quer representar o aluno, quer presentear o aluno que teve o maior desempenho na matéria de matemática durante o ano letivo. Para isso, ela montou a seguinte tabela de notas. Então, ela vai aqui colocar a tabela, geralmente é o que a gente faz, para presentear ou não, é isso que nós fazemos, para dizer se o aluno vai ser promovido para a série seguinte ou retido na série que ele esteja. Então, tá aqui um outro exemplo de tabela. A primeira coluna, o nome do aluno. João, Pedro, Maria, Joaquina, Paula, Celso. Primeiro bimestre, ou seja, as primeiras notas. Cada um tirou. Então, aqui, ó, João tirou 8, Pedro tirou 5, Maria tirou 8,5, Joaquina tirou 6, Paula tirou 8 e Celso tirou 4. Aí vem segunda nota, terceira nota, quarta nota e a média. Então, aqui nesse caso, por exemplo, se ela quer presentear aquele que teve o maior desempenho, ela vai olhar a média. Então, ela vai ter que presentear João, Maria, Joaquina e Paula, porque eles tiveram o melhor desempenho durante o ano letivo. Então, aqui um exemplo de outra tabela. Como eu falei, essas tabelas nós fazemos para organizar e montar os gráficos. Depois que a gente pega e faz as tabelas com esses dados, está na hora de montar os gráficos. Aí os gráficos, eles têm 4 tipos. O primeiro, gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão de informações sobre fenômenos processuais, naturais, sociais e econômicos. Então, quando a gente faz essa pesquisa, a gente coloca na pesquisa um gráfico para diminuir a escrita e para facilitar a compreensão. Como a gente diz, diminuir a poluição gramatical. Então, quando você pega um texto que ele é só leitura, não tem uma imagem, você vê que esse texto ele se torna cansativo. Então, quando tem uma imagem, principalmente se essa imagem trouxer alguma informação para a gente, essa leitura vai ficar mais prazerosa. Essa é a função do gráfico, é trazer informações que não sejam de forma escrita. Isso diminui o texto, porque se você fosse escrever ficaria grande, e o visual torna a leitura mais agradável. Vou mostrar a vocês aqui alguns exemplos. O gráfico é uma representação de forma geométrica construída de maneira exata e precisa de informações numéricas obtidas em pesquisas e organizadas em uma tabela. A tentativa de expressar visualmente estatísticas simplificadas, matemáticas ou não, de alguns dados ou valores obtidos. Então, como eu falei, os gráficos eles vão ter a função de trazer informações que foram da pesquisa. Esses gráficos, eles podem aparecer na forma de barras, e nós vamos ver 2. Pode aparecer na forma de gráfico de linha ou gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. Vamos falar primeiro sobre os gráficos de barra. Eles estão na página 140 do livro de vocês. Os gráficos de barra, ele pode ser gráfico de barras horizontais. Então, ele vai vir assim. Vamos supor que nós estamos fazendo realmente uma pesquisa em uma determinada cidade. Quantos meninos e quantas meninas nasceram em cada ano. Então, aqui vem a legenda. Aquele que tiver representado de rosa são as meninas que foram nascidas. Representado de azul, os meninos. E aqui eu tenho os anos, ó, em 2001, 2002 e 2003. Aqui são as quantidades, aqui embaixo, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 700 crianças e vocês veem que até passa chegando quase a 800 crianças. Então, como é que a gente analisa esse gráfico?
No ano de 2001, observe aqui, ó, a quantidade de meninos. Nasceram mais de 500 meninos. Aqui não diz uma quantidade exata, mas eu sei que nasceram mais de 500 meninas e menos de 600. E a quantidade de meninas foram mais de 700 meninas. Então, no ano de 2001, eu sei que nasceram mais meninas do que menino. No ano de 2002, nasceram também mais de 500 meninos e mais de 700 meninas. Novamente, no ano de 2002, as meninas nasceram mais meninas do que menino. Já no ano de 2003, nasceram mais de 500 meninos, quase 600, e mais de 700 meninas. Novamente, a quantidade de meninas supera a quantidade de meninos. Além disso, esse gráfico informa que no ano de 2003 houve um crescimento de crianças nascidas. Observe que em 2001 tinha sido um pouco mais de 500 e um pouco mais de 700. A mesma quantidade em 2002. Só que em 2003 foram quase 600 meninos. E aqui, se tivesse 800, seriam quase 800 meninas. Então, tudo isso que eu estou falando está representado aqui através do gráfico. Então, não foi preciso escrever no ano de 2001 nasceram mais de 500 meninos, mais de 500 meninas. No ano de 2002 nasceram mais de 500 meninos, mais de 500 meninas. Tudo que eu falei não foi preciso. Então, tá tudo escrito na forma visual. Então, quando a gente olha o gráfico, nós precisamos entender como interpretar e ler esse gráfico, porque ele traz sim bastante informações. Então, essa mesma pesquisa, o gráfico também pode vir na forma de colunas. Então, olha aqui, de novo, rosa meninas, azul meninos. Aqui ano 2001, 2002, 2003. E aqui as quantidades, ó, 200, 400, 600. Então, aqui, gráfico em barras horizontais e aqui em colunas. A leitura é igual. No ano de 2001, nasceram mais de 600 meninas. No ano de 2001, foram mais de 500, você vê que passa quase 600 meninos. E assim a gente vai fazendo a leitura. Então, aqui também tem informando que sempre a quantidade de meninas é superior à quantidade de meninos, que no ano de 2003, a quantidade de crianças nascidas aumentou, que em 2000 e 2002 tinha sido a mesma quantidade aproximadamente, e aqui no ano de 2003 teve uma elevação considerável. Então, essas informações são trazidas através de um gráfico. O gráfico também pode ser o gráfico de linha, como eu falei. Então, aqui está um exemplo de gráfico de linha. Aqui é o faturamento por linha produto. Então, quer dizer assim, qual é o faturamento que um determinado produto tem trazido? Então, os produtos são, aqui a legenda, o que está de azul, açúcar, o que está de vermelho, álcool, o que está de verde, energia, e o que está de roxo, outros produtos. Então, sempre é interessante que venha, sempre vai vir as legendas para que a gente possa interpretar e entender. Então, vamos analisar aqui essa primeira linha que está aqui de vermelho. Vamos ver o faturamento do álcool. Em janeiro, no dia 1 do 12, né? Aqui eu acho que na verdade são os meses. Em janeiro do ano 2012, teve o faturamento de aqui 1.500 até 2.000 aqui. Tá pulando de 2 em 2. 1.700 aproximadamente aqui. Não, tá pulando de 100 em 100. É, R$ 1.700, tá? Quando chegou no mês 2, em fevereiro, aumentou. Então, aqui, de janeiro para fevereiro, teve um aumento de faturamento. Então, aqui em janeiro, eles faturaram 1.700. Em fevereiro, já foi para mais de R$ 2.100. O que aconteceu no mês de março? Teve um declínio, teve uma queda nas vendas. Olha aqui, desceu de 2.100 para 1.900. E depois, em abril, caiu de novo, de 1.900 para 1.800. Quando foi em maio, caiu novamente, de 1.800 para 1.700. E quando chegou no mês de junho, teve um aumento de vendas, que foi de 1.800 para quase 2.000. Aí nós podemos analisar cada um deles separadamente. O açúcar também, de janeiro para fevereiro teve uma queda, de fevereiro para março subiu, de março para abril subiu de novo. Quando foi de abril para maio declinou, de maio para junho declinou. E aqui a análise vocês vão fazendo de um em um. Então veja,
tudo isso que eu estou falando está representado aqui na forma de um gráfico. Não precisa ouvir no texto dizendo: o álcool em janeiro teve um faturamento tanto, em fevereiro aumentou para tanto, em março caiu. Tudo isso está dito, mas está dito da forma visual, através de um gráfico. Outro tipo de gráfico são os gráficos de setores, também chamados de gráfico de pizza. Ele vai ser representado com esse círculo e ele vai ficar pintadinho as porcentagens. Então, como lembra uma pizza fatiada, esse gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. Aqui, ó, preferência por modalidades esportivas. Então, foi feita uma pesquisa para saber quais são as modalidades esportivas que as pessoas gostam. O que está pintado de verde é quem gosta de futebol. De lilás, vôlei. Vermelho, basquete. O que está de azul bem clarinho, natação. E o que está de amarelo foram outros esportes. Então, nós vemos aqui que ganhou disparadamente quem gosta de futebol, representado por 40%. De vôlei, está na segunda posição, 30%. Basquete, 15%. Natação, 10%. E quem gosta de outros esportes, só 5% das pessoas. Certo? Então, se aqui foram entrevistados 100 pessoas, 40 delas gostam de futebol, 30 gostam de vôlei, 15 gostam de basquete, 10 gostam de natação e 5 vai gostar de outras modalidades que não foram informadas aqui. Então, os gráficos, eles vão nos ajudar a trazer informações e que não sejam poluindo o texto, mas sim simplificando para que diminua o texto e que seja interativa essa leitura. Para vocês exercitarem essa parte de cálculo da probabilidade e essa parte de introdução em estatística, vocês vão fazer a atividade que está na página 138, as questões 4 até a 9. Bons estudos e até a próxima aula!